Ó, começou a gravação, tá? A aula é até 3h40, beleza? Beleza, então. Boa aula aí para vocês, valeu. Obrigado. Pessoal, sejam bem-vindos. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Meu nome é Rafael. Vou ficar com vocês nesse conteúdo hoje de membrana celular e organelas. Estou compartilhando aqui, deixa eu só... Aqui. Acho que agora foi. Isso. Então, ficarei com vocês hoje nesse conteúdo, 1 hora e pouquinho aí de aula sobre membrana celular e organelas. E é um conteúdo extremamente interessante quando a gente entende como que a nossa célula, ou as nossas células, que são as nossas unidades básicas de funcionais, né, dentro do nosso organismo, como que elas funcionam, como que elas se organizam, do que elas são compostas. E é isso que a gente vai ver hoje, ok? Então, o que a gente vai comentar mais a fundo dentro dessa aula? A gente vai ver a célula de uma forma geral, ou seja, ela atuando como uma unidade básica para o funcionamento do nosso organismo. A gente vai comentar também sobre como as células podem se organizar de acordo com os tipos de seres, né? Então, os seres eucariontes e os seres procariontes. A gente vai falar também dos tipos de células eucariontes, então a célula vegetal e a célula animal. E vou mostrar para vocês ainda um quadro geral de organelas. Então, nesse quadro vai ter o nome das organelas e as funções. E aí, então, a gente vai entrar um pouco mais em cada uma dessas organelas. Então, na membrana plasmática, o citoesqueleto, as mitocôndrias, complexo de Golgi, os lisossomos, o retículo endoplasmático rugoso e o retículo endoplasmático liso, e o núcleo, que eu vou comentar com vocês com mais detalhes na hora que a gente for falar de ciclo celular, que é a mitose e a meiose, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem só para a gente poder conseguir sentir, né, o que a gente vai estar estudando. Só para a gente entender como que isso acaba influenciando no nosso organismo de uma forma geral, né? Então, aqui nós temos um microscópio, e quando a gente olha os nossos tecidos no microscópio, a gente consegue visualizar essas células. Então, aqui uma célula da mucosa oral, uma célula da boca, uma célula do intestino, nós temos aqui, e células do sangue. Então, tudo que a gente vai comentar são coisas que estão dentro das nossas células e que fazem parte, que são essenciais para que essas células aconteçam, tá? Aí, sempre eu gosto de fazer uma comparação para que os alunos consigam compreender a célula em si, comparando, fazendo uma analogia da célula como se fosse um tijolo. Então, para que nós possamos construir uma casa, a gente tem que ter a união de vários tijolos. Assim também, nós temos que ter a célula para construir um ser humano, um ser vivo, de uma forma geral. Então, a célula, ela é a unidade básica, é a menor unidade funcional e estrutural do ser vivo. Então, assim como a gente precisa de um tijolo, de vários tijolos, né, para construir uma casa, a gente também precisa de milhões e bilhões de células para construir os nossos tecidos, que, por sua vez, constituem ter o completo desenvolvimento, a completa formação de um ser vivo. E aí, para nós iniciarmos essa conversa, a gente precisa... Primeiro, quando a gente fala de célula, a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de células. As células procariontes, de seres procariontes, e células eucariontes. Quando a gente fala dessas células procariontes, vocês já devem ter ouvido falar, que são as células de bactérias, né, são seres que a gente pode citar como exemplo, as bactérias e cianobactérias, e aí eles têm uma organização muito mais simples, menos complexa. Agora, quando a gente fala de seres eucariontes, que são as células que compõem o nosso organismo, né, do ser humano, dos animais e dos vegetais, nós temos células que são muito mais complexas e que têm também a sua organização mais complexa. Então, aqui, ó,
nessas duas imagens que estão em preto e branco, são microfotografias, são fotografias que foram tiradas no microscópio para aumentar muito, 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 para a gente conseguir ver como que essas células são. Então, aqui a gente tem, aqui é onde eu estou colocando o cursor para vocês, a membrana, o citoplasma, vou falar de uma forma mais geral, o citoplasma, e o núcleo, o nucleóide, ou seja, o material genético dessa célula, desse ser procarionte. Aqui nós temos uma ilustração mais didática. Também tudo isso que nós falamos, né? A parede celular, que está aqui em verdinho, o citoplasma e esse material genético disperso ali nesse citoplasma. Enquanto que lá na célula eucarionte nós temos várias organelas, ou seja, vários compartimentos celulares, vários órgãos pequenos, por isso que a gente chama de organelas, que têm funções distintas e que também elas fazem com que essa célula tenha um funcionamento perfeito, tá? Então, essa célula eucarionte, ela vai ser rica, olha aqui nessa outra imagem, em organelas, dentre elas, complexo de Golgi, mitocôndria, peroxissomo, lisossomos, membrana plasmática, né, que compõe também o núcleo e o retículo endoplasmático liso e rugoso. Então, percebam que nessa imagem nós temos várias organelas, enquanto que aqui a gente não tem organelas, né? Então, existe essa diferença entre a célula eucarionte de uma célula procarionte. Uma outra diferença também que é importante nós lembrarmos, lá na hora do vestibular, é que a célula procarionte, ela tem o seu material disperso no citoplasma, enquanto a célula eucarionte tem o seu material genético guardado dentro de um compartimento, que é o núcleo, tá? Então, lembrem que o que diferencia também a célula procarionte, que é a célula bacteriana, da célula eucarionte, que são as células de animais, de vegetais, os seres vivos, de uma forma geral, né, os seres humanos, é que o material genético da bactéria ou dessa célula procarionte, ele é disperso, solto no citoplasma, enquanto nas células eucariontes, esse material genético ele é guardado dentro do núcleo. Então, isso é importante a gente lembrar, porque também diferencia as células eucariontes das procariontes. E um outro fato que é importante a gente fazer um destaque aí é que nas células eucariontes nós temos organelas com funções diferentes para que então nós tenhamos a sobrevivência, a vivência, né, dessa célula, a sobrevida dessa célula, desempenhando funções para o nosso organismo continuar funcionando, tá? Então, vale a gente fazer esse destaque aí também. Aí aqui eu coloquei para vocês que, olha só que interessante, essa célula que nós vimos aqui, as células eucariontes, nós não falamos que são células que podem ser células dos seres vivos, dos animais e dos vegetais. Então, a gente pode classificar essas células eucariontes em células eucarióticas ou eucariontes, vegetais e células eucariontes de animais. Então, existem certas diferenças e eu vou apontar para vocês quais são essas diferenças. Então, quando a gente fala de células eucariontes vegetais, eu quero destacar para vocês que além daquelas organelas que eu citei anteriormente, nós teremos os cloroplastos e também uma parede celular. Então, nessa região externa é a parede celular. Agora, quando a gente olha aqui nessa célula eucarionte animal, nós não temos cloroplastos. Por quê? Nós não temos clorofila, a necessidade de produzir clorofila e também fotossíntese, tá? Então, por isso que as células eucariontes vegetais têm o cloroplasto e as células animais não têm esse cloroplasto. Então, percebam aqui mais uma vez que nessa célula eucarionte animal, nós temos a parte externa, né, que é a membrana plasmática, nós temos o núcleo, nós temos os retículos endoplasmáticos rugosos, nós temos as mitocôndrias, nós temos os lisossomos representados aqui em amarelo, e nós temos também o complexo de Golgi, tá? Além
dos centríolos, que a gente tem aqui, os microtúbulos, que a gente vai comentar sobre cada uma dessas organelas aqui, para a gente entender de que forma que essas células trabalham, de que forma que de que forma que é dividida as funções dentro dessa célula para que ela continue funcionando, né? Então, aqui, mais uma vez, eu trouxe de uma forma bem destacada e mais simplificada essas organelas, né? Então, o complexo de Golgi, os lisossomos, os centríolos, o retículo endoplasmático rugoso, e aí, no retículo endoplasmático rugoso, a gente vai comentar logo mais, mas já temos que ter em mente aí que ele tem esse nome de rugoso porque nós temos aderidos às suas paredes outra organela essencial, que são os ribossomos. Depois, a gente tem um núcleo, que serve como um compartimento para guardar o material genético, e o retículo endoplasmático liso, o citoplasma, as mitocôndrias. Tá? Então, olha esse quadro aqui. Esse quadro ele traz um resumo de basicamente quase todas as organelas que nós citamos anteriormente. Então, quando a gente fala de ribossomo, a função desse ribossomo vai ser auxiliar no processo de produzir proteína. É a organela que é responsável pela síntese proteica. Enquanto as mitocôndrias é a organela que vai servir como sítio, local, para acontecer o que nós chamamos de respiração celular. Respiração celular nada mais é, de uma forma mais simplificada, que nós produzirmos energia. E quando a gente fala de produzir energia dentro das nossas células, nós estamos falando de produção de adenosina trifosfato, que é a famosa ATP. Então, a mitocôndria ela vai servir como um sítio para que a respiração celular aconteça, ou seja, a produção de moléculas que nos dão energia. Qual é a molécula? O ATP. Já o complexo de Golgi, ele vai ter a função de armazenar e também de pôr para fora, de secretar substâncias, que a gente vai comentar quais são elas. O centríolo tem a função principal de ajudar no momento em que as células vão se dividir. Então, quando a gente for falar de mitose, de meiose, a gente vai ver que o centríolo ele é muito importante porque ele atua no momento em que o material genético precisa ser dividido, né? Uma parte vai para uma célula que está sendo dividida, a outra parte vai para outra célula, e aí, então o centríolo atua puxando, né? Atua nesse momento de divisão celular, e a gente vai ver isso com mais detalhe na próxima aula. Mas eu quero que vocês lembrem, a princípio, que o centríolo tem essa função de ajudar no momento da divisão celular, tá? Já os lisossomos têm uma função, basicamente, de auxiliar em que momento? Lá no momento em que nós precisamos degradar alguma coisa dentro da célula. Ou seja, vai atuar na digestão intracelular. Então, tudo aquilo que invadiu a célula, tudo aquilo que a célula não utiliza mais, precisa ser degradado. Então, os lisossomos vão ter dentro dessa organela, né, dentro do seu compartimento, enzimas digestivas que ajudam nesse processo de digestão intracelular. O retículo endoplasmático liso, ele vai ter a função tanto de produzir, como também de transportar substâncias, em especial os esteroides, que são lípides, eu vou comentar com vocês. Então, o retículo endoplasmático liso, ele auxilia no momento da síntese, de fabricação dos lipídios, né? Então, a gente sabe, e a gente vai ver hoje, né, de uma forma mais detalhada, que a gente precisa muito de lipídios, de fosfolipídios, que eu vou citar logo mais, para que nós tenhamos a formação de mais células do nosso corpo. E aí o retículo endoplasmático liso, ele auxilia nessa fabricação de alguns lipídios que são importantes para a manutenção da célula. Enquanto que o retículo endoplasmático rugoso, nós temos que lembrar novamente que ele tem esse nome de rugoso porque ele tem aderido na sua superfície os ribossomos. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele vai ter aderido na sua superfície os ribossomos.
Então, por isso que essa organela tem também a função de síntese de proteínas, porque essa é a função dos ribossomos, de auxiliar no processo de tradução do nosso material genético, para que então nós possamos ter proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso também auxilia nesse momento de transportar e também de produzir proteínas. Então, a gente vai começar falando da parte de fora da célula, né? Que é como se fosse a porta de entrada e é o local também de saída de tudo que pode acessar o meio intracelular, que é a membrana plasmática, né? Então, nós vimos nessa outra imagem, eu vou voltar agora para vocês, ó, que nós temos lá nessa célula uma membrana que reveste todo esse material, que guarda todo esse material que está dentro da célula. Essa membrana está representada aqui, ó, em azul, que é a nossa membrana plasmática. E aí a função dessa membrana plasmática é, primeiro, delimitar os entornos da célula, o que é a célula, né, definir os limites da célula, e ainda tem outras funções muito importantes. Controlar quem vai entrar e quem vai sair, quais são as substâncias que entram e que saem dessa célula. Além disso, a membrana plasmática também tem a função de receber estímulos, sejam por meio de hormônios, seja por meio de proteínas, para que então alguma coisa importante possa acontecer dentro dessa célula. Outra coisa, a membrana plasmática também tem a função de compartimentalização celular. Então, como nós vimos, ela que empacota todo o conteúdo intracelular. Então, é extremamente importante que nós tenhamos a membrana ali, delimitando o que é célula e, além disso, guardando e protegendo todo o conteúdo intracelular. Além disso, a membrana plasmática tem na sua superfície proteínas, a gente vai ver logo mais. Proteínas que são importantes para que essas células fiquem grudadinhas umas às outras. Qual que é a importância disso, né? Dessas proteínas que fazem o que nós chamamos de adesão intercelular. A importância disso é que, para que nós tenhamos os nossos tecidos sendo formados, para então compor os órgãos, e depois os sistemas, e depois os seres humanos de uma forma geral, os seres vivos de uma forma geral, a gente precisa que uma célula se ligue à outra, né? Então, a membrana plasmática, ela também tem essa função de adesão entre células. Então, por isso que a gente chama de adesão intercelular. Essas membranas têm proteínas que fazem com que uma célula fique ancorada à outra para facilitar, né, para possibilitar a formação de um tecido. E aí, o conjunto desses tecidos formam os nossos órgãos, e aí o conjunto de órgãos formam os nossos sistemas. Então, nós temos tecidos para formar o estômago, e aí o conjunto de órgãos, então, o rim e vários outros órgãos que a gente pode citar, formam, por exemplo, o sistema digestório, o sistema digestivo, e aí o conjunto de sistemas, sistema digestório, sistema nervoso, sistema respiratório, formam o ser vivo de uma forma geral. Tá? Então, qual que é a importância da adesão intercelular? A importância é que nós precisamos que as células se grudem, se unam, para então formar os tecidos e, por sua vez, formar o ser vivo como um todo, né? E, além disso, essas células podem se comunicar. Então, elas se comunicam de que forma? Por meio de sinais que são passados lá na membrana plasmática. Então, pode ter a comunicação entre as células, seja as células vizinhas, sejam as células de outros tecidos, de outros sistemas, por meio de componentes que nós temos na membrana plasmática. Então, vejam só aqui, como que é essa membrana plasmática, do que ela é composta? Então, nós temos proteínas compondo essa membrana plasmática. Então, proteínas que está aqui representado como se fosse um espiralzinho, uma hélice, né?
Aqui nós temos outras proteínas que a gente chama de proteínas de canal. E essas proteínas de canal, elas têm essa capacidade de servir, como o próprio nome diz, de canal para entrada e saída de substâncias dentro da célula. Nós temos também as proteínas que a gente chama de periférica, que são as proteínas que não atravessam essa membrana por inteiro. As proteínas integrais, como o próprio nome diz, é integral, ela atravessa a membrana por inteiro. E agora, por último, a gente vai comentar, mas não é menos importante, nós temos os fosfolipídios. Vocês estão vendo essas bolinhas aqui amarelinhas, né, com esses dois rabinhos aqui? Esses são os fosfolipídios. Então, basicamente, a nossa membrana plasmática ela é formada por uma dupla camada de fosfolipídios, e esses fosfolipídios, eles estarão colocados, né, um de frente para o outro. Então, essas proteínas, sejam elas as proteínas de canal, ou as proteínas integrais, ou as periféricas, elas estarão inseridas nessa bicamada de fosfolipídios. Tá? Então, lembrem sempre que a gente precisa destacar aqui, lá na hora que a gente for fazer uma prova, que a membrana plasmática ela é composta por uma bicamada, né, uma dupla camada de fosfolipídios, que são tipos de lipídios, de gorduras, e, além disso, proteínas que são importantíssimas para que nós possamos fazer a entrada e a saída de coisas dentro da célula. E, além disso, vou destacar para vocês também que nós temos outras proteínas. Então, vejam aqui, ó. Essa proteína que está aqui é uma proteína que a gente chama de glicoproteína, ou seja, a gente tem uma glicose com uma proteína, um açúcar e uma proteína, que tem a função de receber estímulos de fora da célula para que dê um comando para alguma coisa acontecer dentro da célula. Então, vamos só reforçar para vocês. Membrana plasmática, uma dupla camada de fosfolipídios. Então, olha só, uma primeira camada aqui, uma segunda camada aqui de fosfolipídios. Além disso, é formada por proteínas. Então, essas proteínas elas podem ou atravessar inteiramente essa dupla camada de fosfolipídios, ou apenas ficar numa parte, né, periférica dessa dupla camada. E, basicamente, essas proteínas terão funções de controlar o que entra e o que sai, e também outras proteínas que podem ficar na superfície, que vão ter a função de receber algum estímulo, certo? Olha aqui, essa outra imagem que eu coloquei para vocês é uma fotografia, são formas de nós visualizarmos diferente essa dupla camada. Então, aqui é uma fotografia feita lá no microscópio. Agora, aqui é uma forma de nós olharmos como se fosse uma visão 3D dessa bicamada de fosfolipídios. Enquanto aqui nós temos uma visão mais lateralizada, mais de perfil do que nós estávamos falando, né? Então, são 3 visões dessa membrana celular e todas elas são basicamente a mesma coisa. Mas é importante vocês notarem que sempre vai ter representado essa dupla camada de fosfolipídios. Então, essa cabecinha com esse rabinho aqui são os fosfolipídios, que são gorduras, que são importantes para fazer o controle de quem entra e de quem sai dentro da nossa célula, e também proteínas. Tá? Então, as proteínas também são importantes para nós destacarmos aí que compõem essas células. Aí, falando sobre as funções dessa membrana plasmática, a gente pode sempre lembrar que essas funções, elas são muito variadas. Nós já citamos algumas delas, dessas funções, e aí agora a gente vai reforçar outras que são importantes, né? Então, a primeira função é que essa membrana atua como uma barreira. Nem tudo que chega na célula vai conseguir entrar dentro dessa célula. Então, é como se fosse uma barreira. Depois, a gente tem que lembrar também que essa membrana tem uma função de fazer o transporte seletivo.
Ou seja, ela vai escolher quem entra e quem sai dentro dessa célula. Então, isso é importante nós deixarmos destacado também. Uma outra função muito importante da membrana plasmática é que a membrana plasmática ela tem a capacidade de receber um sinal para que alguma coisa aconteça dentro dessa célula. Então, ela tem essa função também de sinalização celular, de participar no processo de sinalização celular, porque ela recebe um estímulo, e aí, então, esse estímulo é recebido por meio de proteínas que estão lá na membrana, e aí essas proteínas elas repassam esse sinal, esse estímulo para dentro da célula. Então ela também tem uma função de sinalização celular. A membrana plasmática também adquire essa função. Depois a gente também tem uma outra função que é a função enzimática. Então, ainda falando das proteínas que estão lá na membrana que nós vimos, né? Essas proteínas elas podem ter uma capacidade também de quebrar, de metabolizar algumas substâncias que nós temos. E aí, então, a partir do momento em que essas substâncias estão no nosso corpo, elas têm a capacidade de se transformar em metabólitos, ou se transformar em coisas menores, mais quebradas, mais simples, tá bom? Então, tem essa função também enzimática. Outra função que nós já tínhamos comentado, que também é muito importante, é o contato celular. Então, perceba que aqui, ó, nós temos uma célula. Aqui, nós temos outra célula. Então, lá na membrana, nós também temos proteínas que estão presentes lá nessa superfície dessa membrana e que tem essa função de ligar uma célula com a outra, né? Então, isso também é muito importante nós frisarmos, porque se não houvesse esse tipo de comunicação entre as células, nós só teríamos células soltas no nosso corpo, a gente não teria os nossos tecidos formados, né? Então, isso é importante nós destacarmos também. Depois, ainda falando sobre esse contato celular aqui e dessa possibilidade de adesão entre células, né? Quero só destacar para vocês, a título de curiosidade, que, por exemplo, quando nós temos uma doença, vou citar o câncer, todo mundo já deve ter ouvido falar de câncer. Lá no câncer, pode haver a possibilidade de que esse paciente tenha metástase. O que é metástase? É quando uma célula cancerosa, uma célula que está com câncer, que está doente, ela acaba se desprendendo daquele tumor e vai parar em um outro órgão. Quando a gente fala que existe essa metástase, o que nós estamos falando é que o que está por detrás desse processo de metástase é que essas células com câncer, essas células cancerosas, né, ou essas células de câncer, elas têm uma perda nesse processo de contato celular. Então, o que acontece? Deixa eu limpar aqui para ficar mais fácil de entender. O que acontece lá no câncer? Acontece que essa célula acaba se desgrudando mais facilmente daquele tumor e consegue andar pela circulação e causar um outro foco de câncer em um outro órgão. Então, isso é para mais a título de curiosidade mesmo. Outra função da membrana plasmática que nós temos é que essas proteínas que estão presentes lá na membrana plasmática têm a função de ancoragem do citoesqueleto. Então, assim como nós temos a nossa formação, o nosso formato, as células também têm os seus formatos. E aí, quem que vai estar influenciando na moldagem, na modelagem desse formato? O citoesqueleto, que a gente vai comentar logo mais. Mas o que eu quero que vocês entendam? Que as membranas que estão presentes lá as proteínas que estão presentes lá na membrana participam dessa ancoragem do citoesqueleto. Então, é como se fosse um ponto em que esse citoesqueleto vai estar estruturado, ligado, para que a célula consiga adquirir o formato que ela tem, tá? Então, a ancoragem do citoesqueleto é muito importante para que a célula redondinha fique redonda, para que a célula retangular fique retangular, para que a célula quadradinha fique quadradinha. Então, é muito importante
também nós destacarmos essas funções. Então, percebam o seguinte, que a membrana plasmática tem muitas funções, né? Ela tem muitas funções, então ela vai impedir que algo entre dentro das nossas células se não for para entrar. Ela vai escolher quem vai entrar dentro da célula e quem vai sair. Ela também pode ser como se fosse uma antena parabólica. Ela vai receber um estímulo para que, então, esse estímulo seja repassado para dentro da célula e alguma coisa importante aconteça dentro da célula. Então, por exemplo, ela pode receber um estímulo para podermos produzir, um exemplo, hormônios. Então, ela recebe um estímulo, tipo, olha, produz hormônios porque nós precisamos desses hormônios. Então, a proteína lá na membrana da célula capta esse sinal, esse estímulo, essa sinalização, para passar esse sinal para dentro da célula. E, então, o maquinário lá de dentro da célula possa produzir esse hormônio que nosso corpo possa estar precisando. Então, tem essa função também de sinalização celular. Outra função que nós citamos, e falando de uma forma mais breve agora, é a enzimática. Então, dentro da nossa célula, a gente pode ter componentes que precisam ser quebrados ou metabolizados, ou então, para que eles fiquem menores, ou ainda para que eles fiquem funcionais, para que essas moléculas fiquem funcionais. Então, essas proteínas também podem atuar de forma enzimática. Ela pode quebrar e tornar essas moléculas que precisam passar por esse processo enzimático mais ativas, ou até mesmo ativas, para que elas tenham a sua função, para que elas desempenhem a sua função. E, por fim, nós falamos também tanto do contato celular, que as proteínas que estão presentes lá na membrana fazem a comunicação, a adesão entre as células, e a ancoragem do citoesqueleto, que essas proteínas servem para o citoesqueleto se ligar ali, né, se grudar ali, se colar ali, e a célula possa ter o seu formato primordial, né, o seu formato que ela deve ter mesmo naquele tecido. Aí, quando a gente fala de membrana, a gente precisa lembrar também, deixa eu me controlar aqui um tempo, que essas membranas, elas são, como nós tínhamos falado nessa imagem, elas trabalham também controlando, né, atuando como barreira e como transporte seletivo. E aí agora a gente já vem com essas duas funções em mente para poder falar como que os elementos se transportam por meio da membrana. Então, esses elementos, o que está fora da célula, pode entrar de maneira simples dentro da célula, ou seja, simplesmente passar pela bicamada de fosfolipídios, lá de lipídios que eu falei para vocês, e quando isso acontece, nós chamamos de difusão simples, ou seja, esses elementos, eles passam rapidamente, sem necessidade de passar dentro daquelas proteínas que foram mencionadas. Então, esses elementos passam de uma forma simples. Nesse caso, a gente chama de difusão simples, a passagem rápida, sem necessidade de algum intermediador. Quem são esses elementos que passam assim de forma simples? São elementos, ou são elementos que têm afinidade por lipídio, né? Por quê? Nós temos que lembrar que nós temos aqui os fosfolipídios, né? Então, os elementos que farão essa passagem são aqueles elementos que têm uma afinidade, uma maior facilidade de lidar com o lipídio que está ali na nossa membrana. Nesse caso, quando ele não precisa passar por uma porta, não precisa ter uma proteína para servir como porta, a gente chama de difusão simples. Depois, quando a gente tem a necessidade de algum intermediador, de alguma proteína intermediando essa passagem, e que não tem gasto de energia, então percebam isso que eu citei, não tem gasto de energia para que esse elemento de fora passe aqui para dentro, a gente vai chamar de transporte passivo. Então, lembrem lá das proteínas que eu falei para vocês, ou as proteínas de canal, ou as proteínas transportadoras. Então, vejam só, quando o que está aqui fora, que está em amarelinho, né, está representado em amarelo, passa para dentro e não tem necessidade de gastar energia para haver esse transporte, nós vamos chamar de transporte passivo.
Então, aqui acontece também a mesma coisa lá para a proteína que é transportadora. A proteína entrou aqui nesse sítio e já foi levada para dentro da célula. Agora, quando nós temos um gasto de energia para que essas proteínas transportadoras possam abrir e fechar para mandar para dentro ou para fora esse elemento que a gente precisa que saia ou que entre dentro da célula, a gente vai chamar de transporte ativo. Ativo porque a gente tem um gasto de energia, logo a gente chama de transporte ativo. A célula precisa estar ativada energeticamente para que essas proteínas transportadoras mandem, por exemplo, aqui nesse exemplo que está ilustrado, para fora aquilo que nós não queremos. Tá? Então, nesse caso, lembrem sempre que o transporte pode ser difusão simples, o transporte passivo, difusão simples, não tem gasto de energia, passa simplesmente pelos fosfolipídios. Quando a gente tem o transporte passivo, nós temos esses elementos passando de uma forma sem gasto de energia por meio das proteínas. Quando a gente tem o gasto de energia, para que esse elemento saia fora da nossa célula, nós temos o transporte ativo, ok? Então, lembrem que esses elementos, né, de dentro da célula podem se transportar de formas diferenciadas, gastando energia ou não, entrando de uma forma mais fácil ou não, ou tendo a necessidade de uma proteína ali intermediando essa entrada e essa saída. Aí, falando de uma outra organela, que é o citoesqueleto, eu gosto sempre de comparar, e para vocês não esquecerem, que assim como nós temos o nosso esqueleto, que vai nos estruturar, que vai nos manter íntegros, né, em pé, e com o formato que nós temos, as células também têm esse citoesqueleto. E aí esse citoesqueleto, ele vai ter essa função principal de fazer com que a célula adquira a forma que ela tem que ter, e além disso, para que ela possa também se movimentar quando essas células têm essa função de movimento celular, e ainda o citoesqueleto tem a função de auxiliar no transporte das organelas de dentro das células. Então percebam que o citoesqueleto não somente dá a estrutura para a célula da forma como que ela tem que ser, mas também auxilia que a célula possa se movimentar quando essa célula se movimenta, né? Quando ela tiver essa função, e ainda que as organelas dentro dela também possam se mexer. Então, lembrem que basicamente o citoesqueleto são esses conjuntos, né, de proteínas que têm essa função variadas, que inclusive eu coloquei aqui para vocês no cantinho de uma forma mais descritiva. Aí, só a título de curiosidade, olha aqui, nós temos esses verdinhos aqui, ó, nessa imagem. Então, isso é uma imagem lá do microscópio, onde nós fizemos uma coloração, coramos, né, essa célula, para que, então, nós possamos observar com mais evidência o citoesqueleto. Então, tudo que está verdinho aqui é citoesqueleto. Então, perceba que o citoesqueleto, ele tem um grande espaço, ele ocupa grande espaço, dependendo das células, ok? Então, coloquei para vocês os tipos principais de citoesqueleto. Então, nós podemos ter citoesqueletos que a gente chama de compostos por actina, ou por filamentos intermediários, ou por microtúbulos, tá? Então, o que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a célula pode ter tanto esse tipo de citoesqueleto, ou esse tipo, e tudo vai depender de quais as funções que aquela célula tem que desempenhar. Agora, falando de uma outra organela que é extremamente importante para o nosso organismo, que é a mitocôndria. Então, nós temos no nosso organismo, nas nossas células, bastante mitocôndrias, né? E aí, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que é esse bastante, quanto é esse bastante. O que eu quero que vocês lembrem, o que vocês precisam lembrar na hora de fazer uma prova, tratando-se de mitocôndria, né? Falando de mitocôndria, o que a gente precisa lembrar? Que essa mitocôndria, ela tem tanto uma parte externa, ou seja, uma membrana externa, como uma membrana interna. E aí, outra coisa que a gente
precisa lembrar que nós temos invaginações nessas membranas internas que nós chamamos de cristas. E aí, outro ponto importante, que dentro dessa membrana interna nós temos o que nós chamamos de matriz. Então, nessa matriz, nós temos lá dispostos DNA mitocondrial, além disso, ribossomos e grânulos. Os ribossomos servem para quê? Para auxiliar no processo de síntese de proteínas, de enzimas dentro da mitocôndria. O DNA serve para que nós possamos ter esse código genético que vai servir como base para produzir essas proteínas e essas enzimas que são importantes aqui dentro da mitocôndria. Outro ponto que é importante, nós não esquecermos, é que a mitocôndria ela serve como um sítio, o local, para uma parte do processo de respiração celular. O que é a respiração celular? Aqui nessa imagem eu coloquei de uma forma bem simplificada o que vem a ser essa respiração celular. A respiração celular nada mais é, de uma forma bem básica, que produzir adenosina trifosfato. Então, produzir adenosina trifosfato. Essa respiração celular ela pode iniciar fora da mitocôndria e prosseguir para dentro da mitocôndria e realizar o restante desse processo. Então, tudo isso daqui que a gente está vendo nessa imagem é um processo de respiração celular, que ele começa com a glicólise lá no citoplasma. O que é a glicólise? A quebra da glicose, do açúcar, para que então nós tenhamos a quebra nós transformamos a glicose em ácido pirúvico, e aí esse ácido pirúvico, ele pode ser enviado para dentro da célula como um ácido acético, e esse ácido acético vai participar do que nós chamamos de ciclo de Krebs, e aí então, isso ainda dá continuidade, ainda dentro da mitocôndria, realizando a cadeia respiratória para produzirmos ATP. Isso aqui é importante. Para produzirmos adenosina trifosfato. Então, o que a gente tem que lembrar? Que a mitocôndria é o sítio produtor, né, para as reações que acontecem para nós produzirmos energia. Então, eu costumo comparar a mitocôndria como uma usina. Né? Na usina a gente não produz energia também. No caso, na usina é energia, por exemplo, elétrica, né? Por meio de várias reações que acontecem ali dentro. Na mitocôndria, nós também produzimos energia. Então, se a gente fosse fazer uma analogia, uma comparação, nós poderíamos comparar a mitocôndria como uma usina, como o nosso produtor de energias. Então, lembrem que a mitocôndria ela vai estar participando desse processo denominado de respiração celular, que nada mais é que a produção de energia. Quando eu falo produzir energia dentro de uma célula, eu falo produzir adenosina trifosfato, que é a ATP. E aí, o número de mitocôndrias vai variar de acordo com a função daquela célula, de acordo com a necessidade de energia que essa célula precisa. Então, por exemplo, um ovócito, que esse ovócito ele precisa de muita energia porque ele vai, posteriormente, participar de processos de divisão celular. Para que a célula se divida, tem que ter energia. Então, o número de mitocôndrias é muito alto, são 300 mil mitocôndrias. Já a nossa célula do fígado, nós temos nos hepatócitos de 500 a 1.600 mitocôndrias. Então, isso é bastante. Por quê? Nossa célula do fígado precisa metabolizar coisas para que a gente não fique intoxicado, né? Assim como as nossas células renais, as células lá do rim, também tem bastante mitocôndria. Os espermatozoides também precisam de bastante mitocôndria, porque eles têm o flagelo, e esse flagelo precisa se movimentar para que esse espermatozoide possa se locomover. Então, também tem um número bastante grande, né, comparado pelo tamanho da célula, de mitocôndrias. Então, lembrem que isso vai ser variável, a quantidade de mitocôndrias vai ser variável de acordo com a necessidade de energia daquela célula, ok? Então, sempre lembre dessa imagem. Assim como lá na usina, teremos a transformação do movimento lá da água para produzir energia elétrica,
no nosso corpo nós teremos a mitocôndria participando desse processo de produção de energia também. E quando eu falo de produzir energia no nosso corpo, eu falo de produzir adenosina trifosfato. Outro ponto importante de nós comentarmos sobre a mitocôndria é que a mitocôndria tem um DNA que ele é próprio, ele é exclusivo, né? E aí, lembrem que o DNA mitocondrial que eu tinha citado para vocês anteriormente, ele é herdado somente da mãe. Então, a nossa mitocôndria, ela é herdada somente da nossa mãe. Isso é uma coisa que tem caído bastante em provas, em vestibulares. Então, fiquem atentos a essa questão. Dentro da mitocôndria, nós temos o DNA mitocondrial. Esse DNA mitocondrial, assim como a nossa mitocôndria, ela é herdada da nossa mãe. A gente vai entender o porquê nós herdamos isso somente da nossa mãe logo mais. Então, lembrem que o DNA que está lá dentro do núcleo é tanto do nosso pai quanto da nossa mãe. Agora, o DNA que está na mitocôndria é somente da nossa mãe, ok? E ele é diferente do DNA que está lá no núcleo, porque o DNA que está no núcleo, ele é uma mistura do que é da minha mãe e do que é do meu pai, ok? Agora, o que está dentro da mitocôndria, eu herdei somente da minha origem materna, somente da minha mãe. Por que isso acontece? Para a gente poder falar por que eu herdo somente o DNA mitocondrial da minha mãe, a gente tem que lembrar lá do momento da concepção, né? Então, nós temos que lembrar, em primeiro momento, o formato, né, o que nós precisamos para formar um indivíduo. Primeiro momento, o espermatozoide. Esse espermatozoide, quero destacar para vocês aqui, para a gente não perder muito tempo, que nós temos as mitocôndrias, além do núcleo e outras partes, né? Então, percebam que a mitocôndria está nessa regiãozinha aqui que nós denominamos como peça intermediária. Agora, observem o seguinte, aqui é o espermatozoide encontrando o ovo, né? Ou então o ovócito da mãe. E aí, então, isso aqui é o ovócito da mãe, o espermatozoide é o que está vindo do pai. Por que nós herdamos a mitocôndria somente da mãe? Porque no momento da fecundação, no momento em que o espermatozoide entra dentro do óvulo ou do ovócito, nós temos o material mitocondrial. Então, a mitocôndria ela é extremamente perdida quando esse espermatozoide entra. Então, percebam o seguinte, ó. Aqui o espermatozoide, ele começa a se preparar para entrar dentro do ovócito, né? E aí, então, a partir do momento que ele entra, o que vai entrar? O que vai ser despejado lá na célula ovo, né? No ovócito? Somente a parte posterior, que é aqui da cabecinha que eu tinha falado para vocês, do espermatozoide. Então, aquilo que estava aqui na peça intermediária, que é o que estava guardando as mitocôndrias, não entra. Tá? Então, entra somente a parte que estava compondo a cabeça. Então, nesse momento, a mitocôndria do pai, ela é descartada, por isso que somente temos a mitocôndria da mãe. Isso é importante, porque tem caído bastante em provas, ok? Agora, falando sobre outra organela, nós temos os retículos endoplasmáticos, rugoso e o liso. Então, olhando aqui nessa imagem, a gente já consegue ver. O retículo endoplasmático liso, ele é realmente liso, enquanto o rugoso tem na sua composição essas bolinhas que são aqui representadas em amarelo, que são os poros, né? Esses poros são os ribossomos. Então, notem o seguinte, ó. Aqui nessa imagem nós temos o núcleo, que está aqui representado em azulzinho, o retículo endoplasmático rugoso muito próximo do núcleo e o retículo endoplasmático liso ali atrás. O retículo endoplasmático, de uma forma geral, ele vai participar do processo de produzir e de transportar substâncias. E se atentem a essa posição do retículo endoplasmático rugoso. Ele está coladinho aonde? Lá no nosso núcleo, tá? Já o retículo endoplasmático liso, se atentem que ele não tem ribossomos aderidos, ele não tem esses poros aqui aderidos nesse retículo endoplasmático, por isso que a gente fala que ele é liso.
tá bom? Então, liso não tem ribossomo, rugoso tem ribossomos. Então, lembrem sempre, para ficar mais fácil de decorar, o retículo endoplasmático rugoso, que tem o R, é o que tem os ribossomos. Qual é a função desse retículo endoplasmático rugoso que eu acabei de comentar com vocês? A função desse retículo endoplasmático rugoso, ou também denominado como retículo endoplasmático granuloso, é produzir proteínas. Por quê? Nós temos ribossomos, e os ribossomos têm essa função de auxiliar no processo de síntese proteica, tá? De servir como sítio para o processo de síntese proteica. Então, o retículo endoplasmático rugoso, ele auxilia nesse processo também de produzir proteínas. E, além disso, ele está próximo do núcleo. Isso facilita que as proteínas sejam feitas, sejam sintetizadas. Por quê? É o núcleo que vai dar o comando genético de quais proteínas devem ser traduzidas, tá? Então, o núcleo que solta o nosso código genético, aquela mensagem, que é o RNA mensageiro, para que essa mensagem seja lida lá no ribossomo e, por sua vez, produza as proteínas. Então, pelo retículo endoplasmático rugoso estar muito próximo, muito ligado ao núcleo, isso facilita que ele receba essa mensagem genética do núcleo e faça de uma forma rápida a produção de proteínas, ok? Agora, quando a gente fala de retículo endoplasmático liso, que é esse que está representado em amarelo, ele tem a função de produzir quem? Os lipídios. Então, lembra, para a gente conseguir associar, ó, o retículo endoplasmático liso, que é o REL, ele termina, a sigla REL termina com L. E L vai nos lembrar dos lipídios que esse retículo endoplasmático liso faz, né? Que ele sintetiza. Quem são esses lipídios? São, por exemplo, os fosfolipídios lá da membrana que nós falamos anteriormente. Então, é dentro da nossa própria célula que nós também conseguimos produzir os componentes da membrana. Então, aquela membrana que reveste a célula, é lá no retículo endoplasmático liso que nós produzimos aqueles fosfolipídios, né? Aqueles lipídios que compõem a nossa membrana, certo? Além disso, produz outros tipos de lipídios, né? Eu quero destacar para vocês os hormônios. Então, os hormônios também podem ser produzidos lá no retículo endoplasmático liso, certo? Então, lembrem esses dois principais componentes que são produzidos dentro do REL. Então, REL termina com L e produz lipídios. Quem são os dois principais lipídios? Os fosfolipídios, que vão compor as membranas, e os nossos hormônios, que vão ter diversas funções dentro do nosso organismo. Aí depois a gente tem também uma outra organela que chama complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi é muito importante porque no complexo de Golgi ele consegue receber algumas substâncias, especificamente as proteínas, e aí quando ele recebe, ele guarda dentro dele, então guarda aqui dentro desses compartimentos. E quando há necessidade de modificar a estrutura dessas proteínas que ele recebe, ele também consegue fazer essa modificação. Então, além de receber, ele armazena, ele modifica quando é necessário as proteínas e depois solta essas proteínas para ter as suas funções no nosso organismo. Uma coisa que é importante nós falarmos quando a gente fala de complexo de Golgi é que o complexo de Golgi tem a função de produzir, por exemplo, os lisossomos. Então, os lisossomos, que a gente vai ver daqui a pouco, são as organelas que são responsáveis pelo processo de digestão dentro da nossa célula. E aí, esses lisossomos têm a sua síntese inicialmente feita lá no complexo de Golgi. Então, percebam o seguinte, as proteínas são enviadas em vesículas, né, são empacotadas em vesículas, que a gente chama de vesículas de transição, como eu coloquei para vocês. Aí, essas proteínas, elas
saem de onde? Lá do retículo endoplasmático rugoso, como nós tínhamos falado, que é a organela que é responsável por produzir essas proteínas. Então, elas vêm empacotadas lá do hair, chegam no complexo de Golgi, sofrem as modificações que elas precisam, ficam ali guardadinhas por um tempo, e quando for necessário, elas são secretadas em vesículas secretoras. Então, temos a vesícula de transição que traz essas proteínas para dentro do complexo de Golgi, e depois que ela sofreu os seus processos de amadurecimento, de modificações aqui dentro do complexo de Golgi, elas são secretadas em vesículas que nós chamamos de vesículas secretoras, ok? Só dando um destaque que essas proteínas entram em uma face, em um lado do complexo de Golgi que nós chamamos de face cis. A face cis é a face de entrada das proteínas para o complexo de Golgi, para dentro do complexo de Golgi. Elas saem pela face trans. Então, só para a gente lembrar, tem esse nome de face trans, porque trans significa possíveis modificações. Então, face trans é ao lado do complexo de Golgi que manda para fora as proteínas já modificadas. Então, olha aqui, ó. Por isso que a gente chama de trans, aquelas que tiveram transformações para que elas possam desempenhar as suas funções no nosso organismo de uma forma geral. Então, agora, para a gente poder finalizar, vamos falar dos lisossomos. Os lisossomos são as organelas, como nós já tínhamos comentado, que são responsáveis por guardar enzimas que vão fazer o processo de digestão dentro da nossa célula. Então, percebam que os lisossomos vão guardar, eu vou fazer uma analogia só para vocês entenderem, como se fosse o suco gástrico. Nós não temos o suco gástrico no nosso estômago para quebrar, metabolizar os alimentos, né, ou aquilo que a gente precisa quebrar, né, deixar menor. Os lisossomos também têm esse conteúdo enzimático para poder quebrar aquilo que nós não vamos utilizar ou para inativar aquilo que nós não queremos mais no nosso organismo, né? E aí os lisossomos agem em um processo que nós denominamos como fagocitose, né? Então, na fagocitose, nós temos a entrada de um elemento dentro da célula que precisa ser quebrado e que, por sua vez, ele precisa ser metabolizado para depois ser mandado para fora. Então, lá na fagocitose, tem... Opa, riscou e ficou feio aqui. Lá na fagocitose, nós temos a entrada... Deixa eu apagar isso aqui. Nós temos a entrada de alguma coisa que precisa ser ingerida. Então, na fagocitose, nós temos essa entrada desse elemento dentro da célula. A partir do momento em que entra esse elemento, a gente chama esse processo de fagocitose. O momento em que a nossa célula come para poder digerir alguma coisa. Então, a partir do momento em que essa partícula ela é englobada pela nossa célula, a gente chama essa partícula englobada de fagossomo. Fagossomo nada mais é que a partícula que vai ser digerida composta, né, circundada, embalada pela nossa membrana. Aí, ok, esse fagossomo foi formado, que é essa partícula que tem dentro dele a partícula que a gente vai digerir. Esse fagossomo ele vai se unir aos lisossomos. Então, percebam aqui, ele vai se unir aos lisossomos, e aí, por sua vez, esse lisossomo vai despejar o seu conteúdo digestivo para quebrar esse elemento aqui azulzinho que estava aqui dentro. Depois que foi liberado, nós temos aqui o conteúdo quebrado que vai ser expulso para fora da célula, né? Ou seja, vai receber o processo, vai passar pelo processo que nós chamamos de exocitose. Então, a fagocitose ingere, forma o fagossomo, que o fagossomo tem no seu conteúdo o que vai ser degradado, aquilo de estranho que vai ser degradado. Esse fagossomo se une aos nossos lisossomos que estão guardados
estão guardando as nossas enzimas, formando, então, o fagolisossomo, que nada mais é que a união do fagossomo com o lisossomo, e aí, então, a gente tem o material a ser degradado, tendo contato com o conteúdo enzimático dos lisossomos. E aí, então, há o que nós chamamos de digestão intracelular, tem a quebra daquilo que nós não queremos, então quebrou aqui nessa imagem, metabolizou e pôs para fora. Então, quando põe para fora, a gente chama de exocitose, tá? O que eu quero que vocês observem, que nós já tínhamos comentado, que o complexo de Golgi, ele recebeu as proteínas que vieram da onde? Do retículo endoplasmático rugoso. Então, ele recebeu essas proteínas do retículo endoplasmático rugoso, modificou essas proteínas, tornando-as enzimas, e aí esse complexo de Golgi mandou para fora essas enzimas, secretou essas enzimas, e aí, então, quando ele secreta em vacúolos, nós temos os lisossomos. Os lisossomos sempre vão ter no seu conteúdo no seu interior um conteúdo enzimático, para quebrar aquilo que a gente não quer. Para que, então, o lisossomo possa ter contato com aquilo que foi fagocitado e, posteriormente, foi digerir isso e mandar para fora aquilo que a gente não quer mais, ou aquilo que a gente não precisa dentro da célula. Certo? Na próxima aula, nós vamos falar sobre ciclo celular, mitose, meiose. A gente vai falar mais do núcleo, né? Então, a gente vai comentar sobre o núcleo, o que ele é composto e de que forma que ele pode armazenar o nosso material genético, como que ele pode participar do processo denominado como divisão celular, quando vai acontecer mitose, quando vai acontecer meiose, certo? Então, eu vou deixar aqui aberto para vocês, caso vocês queiram fazer alguma dúvida, tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta. Deixa eu finalizar aqui. O Giovanni perguntou, esse material vai estar disponível? Sim, posso disponibilizar o material para vocês também. Eu envio para o Vinícius e aí ele disponibiliza para vocês de uma forma acessível, tá bom? Vou deixar aberto, caso vocês tenham alguma dúvida, também posso me comprometer a enviar uma lista de exercícios, que é um apanhado de exercícios que eu fiz aí, uma lista com exercícios de vestibular sobre essa temática, e aí eu deixo também para vocês o meu e-mail, vou até anotar já aqui no chat, para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida na lista de exercícios também, para ficar mais fácil, tá? De vocês conseguirem assimilar, colocarem isso em prática. Beleza? Então, depois eu envio para o Vinícius, né, essa lista de exercícios, e aí vocês podem mandar no meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa lista, ou também até mesmo da aula, caso vocês não estejam com coragem, com vergonha de perguntar aí, fico à disposição de vocês. Certo? Obrigado, Vinícius. Beleza, Rafael. Valeu, hein? Muito obrigado, pessoal. Eu acho que o pessoal ficou acanhado hoje, mas depois ainda com a lista de exercícios eles podem ter aí alguma coisa para pensar, para perguntar, colocar isso mais em prática de como isso pode ser cobrado para eles, né? Beleza, depois eu encaminho para eles o material. Perfeito, então. Muito obrigado, pessoal.